de qualquer outra cidade. Barretos, para Vossa Excelência ter uma ideia, vereador Paulo, não recebe R$ 1 milhão por mês para manter Santa Casa, Vale do Rio Grande, ambulatórios de referência, para atendimentos de especialidade e assim por diante. Pois não? Obrigado pela parte, vereador. E um fato agravante. A CPMF, eu não tive a curiosidade ainda de levantar qual é o valor da CPMF que sai do município de Barretos. De São Paulo, eu participei num evento. De São Paulo, se arrecada 15 bilhões de reais ano da CPMF. E o município recebe 900 milhões de reais. É um contrassenso muito grande, porque foi uma contribuição provisória destinada à saúde. Se arrecada do município de São Paulo 15 bilhões ano. Se repassa do Ministério da Saúde 900 milhões. Isso é uma vergonha. Essa é uma das grandes vergonhas nacionais. Foi um procedimento implantado no governo Fernando Henrique, para se criar, e foi a razão da renúncia do então ministro da Saúde, Adib Jatene, que não concordou com a destinação meramente especulativa, porque o dinheiro ia para tampar buraco, não ia para resolver problema de saúde. E continua não resolvendo. A saúde no Brasil é uma saúde que anda pura e simplesmente porque, primeiro, Deus é grande. Ele nos protege muito. Segundo, porque existe um monte de abnegados, doadores, que acabam fazendo com que a prestação de serviço seja à altura do que se espera e da altura do que é a necessidade da população. E nunca, por uma participação direta, efetiva, que a gente vê, com um dinheiro como esse que é roubado, surrupiado, salafralizado da população e não tem retorno para ela. E não tem justificativa nenhuma, ainda mais quando era uma medida provisória que está, pelo provisório, daqui 50 anos, 100 anos, nós vamos estar falando, nossos filhos vão estar falando, vamos estar falando, que continua como medida provisória. Mas eu vim aqui à tribuna, então, para endossar tudo que se diz respeito à ação da Santa Casa, ao dinamismo com que se pretende implantar os serviços de prestação, embora a nossa Santa Casa esteja precisando muitíssimo mais do que nossos votos de louvor. Muitíssimo mais. Mas não concordei com Vossa Excelência, por isso que eu vim aqui. Eu acho que a posição da Regional de Saúde nossa ainda deixa muito a desejar, porque não batalha. Vou alertar aqui, vou falar aqui para os senhores vereadores de novo. Falei isso aqui há uns tempos atrás, vou falar de novo agora. No mínimo, significam 150, 140, 130 desempregos, caso a Secretaria Estadual de Saúde continue com o empenho de ficar pressionando, amordaçando, espezinhando o Hospital Psiquiátrico Vale do Rio Grande. Vai vir de novo vistoria, ameaçando com tudo, e vou citar dados para ficar mais simples. O hospital recebe R$ 32,00 a diária paciente, para incluir nisso 5 refeições, serviços médicos, psicológicos, dentários, terapeuta ocupacional, alimentação, remédio, encargos sociais, água e etc. Então, R$ 32,00. Não se paga nem numa pocilga de 5ª categoria isso. Para vir aqui exigir e cobrar que o hospital preste um serviço que, por uma fantasia, não sei de quem delirante aí, quer se fechar os hospitais para transformar todos eles, as cidades, funcionando com um esquema hospital-dia que só funciona em primeiro mundo, ou nos grandes, mas muito grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não numa cidade como Barretos. Não vai, mesmo porque vai faltar o material mais elementar, que é a mão de obra qualificada para isso. Estou alertando aqui, porque é possível que isso venha semana que vem, e lá vão de novo nós lá para o hospital, e implorar, pelo amor de Deus, para não fazer esse tipo de atitude. E eu já disse para o André que ele devia aceitar que fechasse, acabou, ele vai cuidar da vida dele, não vai pôr dinheiro do bolso dele para manter o hospital aberto. Mas se fechar, como hoje, eu queria que fosse lá na saúde mental hoje, um que chegou lá, bateu, a primeira coisa que fez foi socar a mão na orelha da mãe. A primeira coisa que chegou lá. Depois saiu desembestado na rua abaixo. A polícia foi lá, pegou, levou de volta. Ele voltou desembestado, foi lá, a polícia voltou a procurar, não achou mais. Eu fiz uma internação que não se deve fazer, fiz uma internação baseada nas informações, porque eu não vi o paciente. Casos como esse vão acontecer aos montes. Fecha o hospital, a gente não sabe o que vai fazer.
teria que ser internado, então, na Santa Casa, que a Santa Casa é obrigada, mas nunca que vai ser aceito um caso desse na Santa Casa. E aí? Então, esse sistema do que se apregoa, fazer com que a saúde seja saudável, precisa muito mais do que a doação das pessoas. Precisa muito mais do que isso, vereador. Precisa da conscientização daqueles que governam o município, o Estado e a Federação, de que doente não é um número que pode ser computado como passível de morrer ou passível de curar. Não é só isso. Entre os dois trajetos que possam seguir, existe a participação da comunidade para beneficiar aquela vida, ou para prejudicar. Eu acho que o voto para a Santa Casa é merecido. Acho que o voto para a Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, que faz parte da manutenção indireta do hospital, não. Obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de Em voto. discussão, o vereador Claudio Risse, ainda na fase de discussão. Senhor presidente, pessoal da imprensa, demais vereadores, pessoal que nos honra com sua presença na galeria, pessoal da imprensa, eu venho aqui colocar minhas rápidas palavras. Em primeiro lugar, hipotecar meu total apoio às felizes colocações dos vereadores Kiko Miziara e Paulo, que também elucidaram aqui algumas passagens, a triste realidade que está a saúde do nosso país. Mas quero também fazer algumas outras colocações, para ser rápido, com relação ao elogio ao provedor da Santa Casa e demais colegas que estão fazendo, sem dúvida, um belo trabalho. Resumindo, para quem não sabe, o provedor, como os demais colegas de diretoria, não recebem um centavo pelo seu trabalho, não são remunerados, nem têm direito a qualquer retirada e de outra forma qualquer, de maneira nenhuma, recebem qualquer coisa, direta ou indiretamente, pelo trabalho que fazem na Santa Casa. Ao longo dos tempos eu tenho notado, sim, provedores tiraram até dinheiro do bolso para ajudar a Santa Casa. E não só provedores, como outros diretores e até administradores. Portanto, vale a pena elogiar um trabalho que vem sendo feito de uma forma maravilhosa, com total idoneidade, doação e abnegação. Com relação ao senhor prefeito atual, eu não vejo de há muito uma administração que tenha dado à Santa Casa um apoio financeiro tão grande, um apoio moral, com as portas abertas da prefeitura para a Santa Casa de Misericórdia. Tanto é que isso reflete uma boa administração com apoio da municipalidade, tem se refletido numa evolução muito grande da Santa Casa hoje. Inclusive, a volta dos cateterismos e, se Deus quiser, muito breve, a volta da cirurgia cardíaca, que por motivos políticos foram tirados da Santa Casa. Obrigado. Continua a discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 1099/2007 do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Está em discussão o requerimento número 1100/2007, de autoria também do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira Mandioquinha, que requer oficiar ao seu prefeito municipal solicitando informar se há possibilidade de construção de alças de acesso à rodovia Brigadeiro Faria Lima, quilômetro SP 326, no prolongamento da Avenida Olímpia após a passagem sob o túnel. Está em discussão. Com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários, público que nos honra com a
comparecendo nessa sessão de hoje. O vereador Mandioquinha que apresentou esse requerimento, um requerimento que, aliás, eu acho um requerimento muito interessante e necessário. Eu só queria pedir a autorização, inclusive, para Vossa Excelência, para fazer um adendo, porque como a obra se trata ali na saída do túnel da Avenida Olímpia para a Avenida Faria Lima, para que ela seja feita, ela tem que ser feita via DR e não a prefeitura. E eu sei desse caso porque é similar no caso ali da Fraternidade Paulista, quando chega na Assis Chateaubriand, que o DR também não autorizaria a construir a alça de acesso. Então, que se fizesse um adendo no requerimento de Vossa Excelência, também encaminhando ao DR, solicitando providência no sentido que se faça esse requerimento. Porque senão acaba ficando inócuo, porque a prefeitura até pode fazer, mas a autorização tem que partir do DR, por se tratar de rodovia estadual. E, realmente, aquele trecho, não só a alça de acesso, como também o asfaltamento logo depois do pontilhão, porque ele vai asfaltado até a altura do pontilhão. E depois do pontilhão não tem mais asfalto. Então seria interessante também, porque já no acesso se asfaltaria aquele pedaço que favoreceria muito o bairro São Francisco, os bairros adjacentes. Então fica a minha sugestão, se Vossa Excelência acatar, se colocasse o adendo, solicitando também ao DR a devida para tomar as providências no sentido de colocar. E o asfaltamento daquele trecho. Pois não, vereador Paulo Correia. Essa matéria já foi questão de requerimento que nós aprovamos, acho que não faz nem um mês, o asfaltamento do bairro São Francisco. E já tinha sido até anteriormente feito pelo vereador Existo César. Não tem questão de um mês que nós fizemos um requerimento nesse sentido. Sim, no bairro São Francisco. No bairro São Francisco, todo o prolongamento. A alça agora, quem está pedindo é o vereador Mandioquinha. Correto, vereador. Eu não Vereador não André, solicitaria uma parte de Vossa Excelência. Conheço bem ali a região e gostaria de apresentar um outro adendo, não só do asfaltamento da sequência, mas também ali se faz necessário, é um problema sério no bairro São Francisco, a questão das galerias daquela continuação da Avenida Olímpia. Toda a água daquela região do São Francisco, Caiçara, Santa Cecília e São Francisco, deságua ali, e isso traz um problema muito sério para a população daquela baixada do bairro São Francisco. Inclusive com problemas ali, que é esse excesso do volume de água acaba indo dar no primeiro lago. Então, ali é um trabalho de fôlego, porque o asfaltamento é um custo. Porém, quando a prefeitura é obrigada a fazer a galeria, esse custo é bem maior. Mas se faz urgente para a população do bairro São Francisco essas galerias. Obrigado até pela parte, senhor presidente. Concordo inteiramente com Vossa Excelência. E o que nós temos que ver é que quando chove, ali vira uma erosão só aquela estrada. E certamente, se só asfaltar e não for feita a galeria, com certeza a primeira chuva que der vai arrancar todo o asfalto, perdendo todo o serviço. Então, realmente, ali é necessário o asfaltamento, como a galeria e como a alça. Então, a gente fica até feliz de ver hoje, discutindo requerimento por requerimento, que chega a soluções bem interessantes. Continua em discussão o requerimento. Autorizado, vereador Minagano. Senhor presidente, senhores vereadores, eu parabenizo o vereador Sebastião Rodrigues pela também feliz indicação pelo requerimento e concordo com o que foi dito aqui por Vossa Excelência, senhor presidente, vereador Paulo, pelo vereador André. E queria dar mais uma sugestão. É evidente que tudo isso daí deve ser feito com vistas para o futuro. Então, pensando em vistas para o futuro, nós podemos medir que a cidade de Barretos tem 4 entradas. Tem a entrada lá perto lá na rodovia, lá perto do posto rodoviário, que é a rodovia Luiz Carlos Alutim. Tem a 43, tem a 7 e tem lá a entrada no Distrito Industrial. Algumas delas são bonitas, são arborizadas, são largas. Outras são pistas simples, como é a Luiz Carlos Alutim, por exemplo.
como é a entrada aqui pela Assis Chateaubriand. Ali seria mais um belo lugar para favorecer a entrada de Barretos. Acabou a voz. Dona Clarice, água para o vereador Kiko. Obrigado, senhor presidente. Ex-presidente. Mas o que poderia ser feito ali, que a gente sugere, e essa é a minha sugestão, é que se pensasse lá para frente, evidentemente teria que ser corrigido o pontilhão que está ali, que passa um carro só por vez. Deveria ser, então, solicitado ao DR uma obra que fosse realmente à altura e que se abrisse por ali mais uma grande avenida, porque Barretos carece disso. Barretos não tem avenidas, como tem, por exemplo, Bebedouro, ou tantas outras cidades. Já está na hora de a gente começar a pensar grande e fazer a Avenida Olímpia sendo uma bela avenida de entrada. Ela é larga. Se precisar, desapropria um pouco mais e faça com que ela seja mais larga. E ela poderia muito bem vazar ali da Avenida Olímpia, passar em frente, desapropriando, tudo passar e chegar lá no Cristiano de Carvalho. Chegar no Jockey Club e de lá para o Cristiano de Carvalho. Uma belíssima avenida que poderia vir a ser aberta. Só uma parte, vereador. Então, é mais uma sugestão. Já vamos pensar no futuro. Como é que a gente poderia melhorar aqui a alça de acesso do vereador Sebastião Rodrigues? Já faz uma pista de entrada, faz uma melhoria à frente, a partir do pontilhão. Nós teríamos, através desse requerimento, uma extrema melhoria na nossa cidade, o que não precisaria de muita coisa, não. Não precisaria de muita coisa, não. Bastasse que começasse a se pensar, por exemplo, em fazer um canteiro central, fazer uma divisória e uma pequena desapropriação até da calçada. Não precisava desapropriar imóvel, não, um ou outro talvez, para se fazer uma grande avenida que emendasse com a Avenida 49, que vazasse lá para o outro lado da cidade. Pois não, vereador? Obrigado mais uma vez. Ali está sendo construída uma bela de uma avenida. Já tem a rotatória ali na alça desse túnel, onde entra ali para a Avenida Olímpia, aí vai para o Santa Terezinha, aí vai para o Jockey Club, vai chegar no Derby, vai chegar lá na rodovia. Isso aí já está tudo previsto em termos de execução de obra. Está sendo feito? Já está sendo feito e já tem algum tempo, está em fase Então, daqui a um mês de inauguração. Espera aí. No fim da Avenida Olímpia, chegando na rodovia? Tem a rotatória. Aí você pega ali duas pistas, vai para Santa Terezinha, você vai sair lá na rotatória das comitivas. Aí em duas pistas vai até o Las Vegas. E já está licitado para chegar no Derby. Eu acredito que mais uma licitação chega lá na rodovia. É verdade. O senhor está falando aí em rotatória de acesso à via das comitivas, mas ali é a Avenida Rio Dalva. Vereador Kiko. Agora. Não, eu estou querendo achar aqui onde é que é a rotatória na rodovia que Vossa Excelência falou. Rodovia não. Assim que entra da rodovia ao túnel. Só que você não vai entrar no túnel, você vai pegar sentido cidade, não bairro. Ali você tem duas pistas lá já em fase de acabamento. Onde que é isso? No Santa Terezinha. Santa Terezinha. Fundo do Marília, entre o Marília e o Santa Está Terezinha. sendo feita uma rotatória ali? Não, já foi feita a rotatória e tem duas vias já. Eu não conheço. E vai chegar na via das comitivas. Das comitivas até o Las Vegas já está duplicado. E já está prevista a licitação do Las Vegas, se não me engano, até no RD ou até na rodovia, se não me engano. Maravilha. Faço votos que isso seja mesmo implantado e muito. Porque a gente vê, por exemplo, eu lembro do tempo que eu estudava, que eu fazia faculdade, eu comecei a dar plantões em Araraquara. E lembro de Araraquara de 30 e poucos anos atrás e Araraquara de hoje é completamente diferente. Araraquara não tinha uma avenida que prestasse. Hoje só tem avenidas, e imensas avenidas, inclusive com viadutos e tudo mais. Basta começar. Começa-se um para que o outro continue, e que a cidade desenvolva. Não adianta um ficar brigando contra o outro para tentar passar a perna nele e falar daqui para frente não se faz mais nada. É a cidade que paga. Obrigado. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis ao requerimento
número 1100/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento em tela. Está justificativa de voto do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Mandioquinha. Eu vou acatar o adendo dos vereadores, porque esse requerimento ele gerou muita polêmica, então a gente vai acatar o adendo do vereador André, do Kiko, que é umas grandes ideias que a gente não tem, que às vezes brota no momento da discussão. Democracia é isso aí, eu gostei de ver. Democracia, não, Gerardo, muito bom. Muito obrigado pelos elogios. Vou colocar em votação também o adendo do vereador André Rezec, que é pertinente, e retiro o meu porque não é pertinente, tá certo, da matéria. Mas prometo que na próxima sessão farei um requerimento direcionado ao senhor governador do estado de São Paulo, ao deputado estadual da cidade, para solicitar que seja enviada a verba ou separada a verba a fundo perdido para que nós procedamos à construção dessa grande avenida. Está em votação adendo para encaminhar Presidente. para o DR. Solicite também, senhor presidente, para que seja liberada a construção da rotatória lá, porque aquele lugar lá é muito perigoso. Sim, senhor. Lá da Fraternidade Paulista. Muito perigoso e não tem visibilidade nenhuma. A pessoa só sabe que chegou no lugar de entrada quando ela está em cima. Acho que Exatamente. seria bom ali a gente fazer uma rotatória, realmente. Então, está em votação o adendo do vereador André para encaminhar para o DR. Está em votação o adendo do vereador André, solicitando que o mesmo requerimento seja encaminhado também ao Departamento Estadual de Estrada e Rodagem, o DR. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, o Mandioquinha. Requerimento número 1103/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. 1101 primeiro. Desculpa. Eu pulei um requerimento de Vossa Senhoria, vereador Mandioquinha. O senhor queira me desculpar. Retorno. O requerimento é número 1101, o vereador é o Mandioquinha. Requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se existe projeto visando o plantio de árvores e ajardinamento na Avenida Frederico Scanavino, entre as ruas Santana e Arthur Alves Gonçalves, no bairro Nadir Quenan, que é a praça do skate ou a praça da Igreja de Santana. Está em discussão o requerimento do vereador Mandioquinha. Com a palavra o vereador André Rezec. O ar-condicionado é 21. Obrigado, senhor presidente. Peço para falar daqui mesmo, que desse eu vou ser breve. Também para parabenizar o vereador Mandioquinha e dizer que realmente lá está precisando do ajardinamento, do plantio de árvores, e que seria bom fazer em vários pontos da cidade, em vez de ficar ali em frente ao shopping, a FEB, trocando a grama uma vez por mês, troca a grama, tira a grama, põe grama. Então que seria bom diversificar os pontos da cidade que tivesse fazendo plantio de grama. Obrigado. Continua em discussão o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Com a palavra o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, eu concordo plenamente com o vereador Sebastião Rodrigues. Nós devemos arborizar não só esse trecho, como disse o vereador André Rezec, a cidade toda. Como representante do Partido Verde, eu gostaria até que o prefeito fizesse, da alçada dele, um projeto que desse uma isenção de tributos àqueles que tivessem áreas verdes nos seus terrenos ou de frente aos seus terrenos no passeio público. Eu acho que a cidade nossa não é uma cidade arborizada. Nós sabemos que Barretos é uma cidade que tem muito abaixo o índice de metragem e de área verde por habitante, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. O nosso índice é muito baixo. E nós poderíamos melhorar isso, senhor presidente, através de requerimentos como esse do vereador Sebastião Rodrigues, solicitando ao senhor prefeito que arborizasse a cidade como um todo, porque a nossa cidade tem sido vítima, ultimamente, de uma série de desmatamentos, de abate de árvores violento, com projetos futuros que não estão sendo implantados. Tipo assim, por exemplo, ali as árvores ali da 16 dizem que vai vir um projeto de arborização.
Bom, já faz 3 meses que foram derrubadas as árvores, e o que eu vi até hoje foi gente pintando ali a faixa, de faixa branca, as beiradas da calçada que dá acesso à Praça Primavera. Então, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar no futuro. Então, o plantio ali na região, como está sugerido pelo vereador Sebastião Rodrigues, e em toda a cidade, como é uma sugestão que toda a comunidade espera, está sendo feita, e eu parabenizo, então, o vereador, como os outros requerimentos dele ou de qualquer outro, porque nós vamos ocupar aqui a tribuna por todos eles, temporariamente ou mais prolongadamente, o que o tempo possa ser curto ou não, mas nós temos que valorizar os trabalhos efetuados pelos senhores vereadores, porque a nossa cidade carece exatamente desse tipo de indicação. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 11.101/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, o Mandioquinha. Em discussão, o requerimento número 1.103/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se há possibilidade do envio do projeto de lei visando a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos acompanhantes de portadores de deficiência. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador Uripim, porque eu acho de extrema importância esse requerimento, até porque, Uripim, em Ribeirão Preto já concede, além disso, tem a porta própria para deficiente. E aqui nós temos um deficiente, amigo, companheiro nosso, que está aqui assistindo a sessão, ele sabe disso do que eu estou dizendo, da importância do fornecimento de transporte a pessoas com deficiência física. Mas nós precisamos ir mais além. Além disso, Claudio Honor, há necessidade que a empresa que presta o serviço de transporte na cidade implante porta própria para o deficiente. Porque não adianta nada nós solicitar aqui, e é importante que conceda o transporte gratuito, mas que não tenha como o deficiente subir no ônibus. É difícil. Então, há uma necessidade muito grande, deficiente, aquele que usa a cadeira de roda, não aquele que tem outra deficiência, e eu imagino que são vários tipos de deficientes que se enquadram na questão da deficiência, e merecia o transporte gratuito, mas só para lembrar os senhores, hoje o prefeito anunciou, ontem, ou na sexta-feira, aumento de 17, e uns quebradinhos %, que chega a R$ 2,00 o preço do transporte de circular em Barretos. Agora, você imagina uma pessoa que é deficiente, que tem dificuldade, que está encostado na aposentadoria, que luta por isso, além de ter que pagar R$ 2,00, ter dificuldade de locomover no transporte, até de entrar no ônibus. Então, o seu requerimento é bem-vindo. Eu entendo que ele vai ser aprovado por todos nós, mas não vai ser executado pelo prefeito. Primeiro, porque ele protege o SARRE, né? Jamais ele vai querer fazer isso aqui para beneficiar não sei quantos aí, dezenas e dezenas, centenas de deficientes. Quando entra deficiente, entra o deficiente de visão, entra aquele que não tem uma perna, entra aquele que tem uma deficiência física pelo um AVC que causou nele, e vários tipos de deficientes. Então, nós entendemos que há um número muito grande de deficientes na cidade que vai utilizar
se caso... Já dou uma parte, Paulo. Só um minutinho, só para mim completar aqui o meu raciocínio. Que vai usar o transporte teria que ser gratuito. Por isso eu quero te parabenizar. Sou favorável ao requerimento, mas eu acho que ainda tem um requerimento nessa casa aqui, elaborado por mim também, Kiko, que seja implantado, né, adequado as portas para deficiente, inclusive com plataforma do ônibus encostar e o deficiente entrar. Pois não, de cadeira de roda. Obrigado pela parte, vereador Paçoca. Para a ciência, o que tem sido feito em termos de município, foi requerimento nosso, e o prefeito enviou para esta casa o aumento do percentual de portadores de deficiência ao acesso público, de 5% para 10%. Isso aí já foi uma conquista do município. Também foi objeto de requerimento nosso a questão de um ônibus adaptado para transporte deficiente que estava em licitação na Secretaria da Educação. Isso aí já, não sei qual foi o final da licitação, não sei se ainda está em curso essa licitação, mas tem na Secretaria da Educação, um veículo van ou um veículo tipo ônibus para transporte deficiente, adaptado ao transporte deficiente. E encaixa também aí no projeto do vereador Euripim, que ele retirou da casa e agora está apresentando em forma de requerimento. Muito obrigado. Eu concordo com você e quero aplaudir se isso vinha acontecer. Quero parabenizar a administração se vinha acontecer, mas não é uma van que vai resolver. Nem um ônibus. A empresa que desfruta do transporte da nossa cidade teria a obrigação, se caso o prefeito quisesse, de implantar, se ele mandasse o projeto de lei exigindo que fosse adaptado nos ônibus condições para que as pessoas que têm deficiência, que usam cadeira de roda, pudesse ter uma rampa e entrar no ônibus. Isso quem conhece Curitiba sabe que tem. Em Uberlândia que está aqui pertinho de nós, tem várias rampas prontas para isso já. Em Barretos deveria ter isso, mas isso causa custo para a empresa, que tem que ser ônibus próprio, né? Ônibus adaptado, ônibus, né? E, aliás, teve nessa casa aqui, certa ocasião, um projeto de lei nele. Se eu quero que você faça uma pesquisa, há uns 2 mandatos atrás, acho que foi a Maria Augusta Vilarim, não sei, parece que elaborou um projeto e esse projeto foi arquivado. Que a empresa fosse obrigada a fazer adaptação de condições do deficiente entrar. Então, não é só a questão, Euripim, quero te parabenizar, mas não é só a questão da gratuidade, não. Teria que ter também condições para que o deficiente locomovesse com tranquilidade. Então, nós temos que torcer para que isso aconteça. Obrigado, vereador Anastácio. Isso poderia ser corrigido, sugerindo, dentro de um requerimento, que poderia ser feito pela Casa como um todo, ao senhor prefeito municipal, que quando fosse executado o processo licitatório, colocasse isso como uma das implicações obrigatórias dentro da prestação de serviço. Quer dizer, a companhia vencedora do processo licitatório seria obrigada a instituir o transporte para esses tipos de pessoas que têm suas diferentes deficiências. E não precisa ser só para elas, não. Também, como Vossa Excelência está falando, né, abrangendo mais a coisa, qualquer um de nós que quebrar a perna, por exemplo, não entra no ônibus, não. Não entra. Não entra, não. E qualquer pessoa, a cidade está sujeita a isso, né? Tem grandes craques aqui na nossa cidade, né? Grandes atletas na nossa cidade que podem estar em cursos em algum tipo de equívoco, né? Algum tipo de fratura. E aí? Né? A grande maioria tem os recursos das amizades, mas aqueles que são pobres vão continuar aí pagando e sofrendo, dobrado. Obrigado. Mas só para finalizar, o Fabrício vai ser vereador pelo PV, lá do Alto do Bom Jesus, vai representar aquele povo lá e, com certeza, esse projeto de lei, eu tenho certeza que você vai elaborar.
que você vai ser eleito, que você vai representar todo aquele alto que está sem representatividade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Por favor. André vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acabei vindo para discutir esse projeto por algumas razões. Primeiro, quando eu vi esse projeto, quando o Euripinho fez o projeto de lei inicialmente e acabou indo para a Comissão de Justiça e Redação, e a Comissão de Justiça e Redação fez o parecer pela inconstitucionalidade do projeto, eu acabei lembrando, no começo do mandato, que nós fizemos um requerimento ao senhor prefeito, solicitando nos modos como funciona em Ribeirão e Uberlândia, porque para o pessoal portador de necessidades especiais existe um serviço que existe até uma subvenção de verbas federais, que é o chamado Leve Trás, que funciona em Ribeirão, funciona em algumas cidades, que as pessoas são cadastradas e, quando precisam, a prefeitura presta esse serviço e tem uma participação do governo do estado e do governo federal. E eu me lembro, esse requerimento foi de minha autoria, foi aprovado por unanimidade na casa, e me lembro que o senhor prefeito municipal disse que não tinha interesse em implementar na nossa cidade. Esse requerimento está arquivado. Agora o vereador Euripinho fez realmente um requerimento, que era um projeto de lei, interessante. Porque também não adianta, nós temos que pegar as necessidades especiais e pegar que existem pessoas que têm, por exemplo, deficiência mental. Você vai dar uma passagem para essa pessoa e vai querer que ela vá sozinha até o posto? Ou um recém-nascido, ou uma pessoa se você não tiver o acompanhante junto para levar, se torna inócuo o projeto. Porque quando se fala em necessidades especiais, em deficiências, se pensa na deficiência física, talvez, que é limitante, mas nem tanto, dependendo do grau de deficiência, visual, auditiva. Mas nós temos também a deficiência mental, temos alguns outros tipos que comprometem muito mais, que independentemente da idade, ela vai ser necessária alguém para estar com essa pessoa, porque senão não vai ser possível. Então, é com muita felicidade que a gente vem aqui ver esse requerimento, e a gente espera que não fique só no requerimento, não se faça como o projeto Leve Trás, que falou que não era do interesse do município implantar. Eu espero que agora, como vem da base de sustentação do governo, o senhor prefeito faça e faça logo, porque tem muita gente que precisa disso, e o mais importante do que ficar, a lei é inconstitucional, porque até no primeiro projeto da noite, a respeito dos desbravadores, que falaram que vão trazer, o Euripinho falou que vai trazer os desbravadores na próxima eleição, o que eu disse, e vou dizer aqui abertamente, porque é muito claro, vereador não pode criar despesa para o município, isso quem diz não é o André, e a partir do momento que faz um projeto, autorizando a prefeitura a dar dinheiro para alguma igreja, tem dois problemas que a Comissão de Justiça e Redação não viu como correu para ver aqui. Primeiro, autorizando a dar dinheiro, sem falar a fonte, que não é função de vereador. E segundo, subvencionar a igreja, que é proibido pela Constituição Federal. Então, o que acontece? Pois não, vereador Euripinho. Vamos aproveitar que hoje está debatendo essa casa, esclarecendo, então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência. Sim, vamos sim. Então, de forma... Sim, se Vossa Excelência quiser conversar, como sempre eu vou estar à disposição para conversar sobre isso. E o que eu queria dizer é exatamente isso. Porque realmente, quando se fala, e nós já vimos essa discussão aqui sobre a legalidade ou não do projeto de lei, também, por exemplo, no caso das faixas amarelas. Não pode, que vai gerar custo. Mas nós vemos em várias vezes gerando custo sem a arguição. Então, realmente, é um projeto interessante que tem que sair do papel, não importa como. E, se Deus quiser, da maneira mais rápida possível. Não, senhor. Continua a discussão. Fica à vontade, 20 minutos, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, em respeito ao nosso colega, né, que é um assunto pertinente, Fabrício,
nós vamos estar discutindo esse requerimento, senhor presidente, porque parecer é parecer. Vimos aí no Fantástico, ontem, quem teve a oportunidade de assistir, uma pessoa deficiente, um campeão, né, um nadador campeão, 8 medalhas de ouro do Brasil, nadador, quis matar sua curiosidade, né, e foi planchar na praia, com a ajuda de um professor, instrutor, né, que matou a vontade dele com relação àquela atividade. Então, entendemos que aquele exemplo é tipo do requerimento. Nós sabemos que um deficiente, ele tem a necessidade de estar ao lado, acompanhado de pessoas, porque são dependentes de cuidados de atenção especial, principalmente fora do seu ambiente familiar. E é muito importante que a gente possa estar dando condições para que a pessoa deficiente possa ter ao lado a família ou aquele que tiver identificado, como fala no meu projeto, para poder estar acompanhando quando se utilizar desse benefício. Mas a gente fica entristecido quando fala que a matéria administrativa é uma matéria proponente do prefeito, onde a gente vê algumas cidades onde isso aí é implantado, e nós entendemos que, através de um parecer jurídico, às vezes temos que acatar certas decisões. Mas eu vou insistir nesse projeto, vou esperar, aguardar para que o prefeito possa estar atendendo o pedido desse vereador e de todos os deficientes, físico, mental, visual, para poder dar condições, gratuidade ao transporte. Como eu falei, infelizmente a maioria dos portadores deficientes são pessoas carentes, e essas são pessoas que necessitam desse benefício. Então eu espero que essa discussão calorada, esse apoio de toda essa bancada possa fazer com que o prefeito possa estar mandando um projeto e a gente possa estar resolvendo de vez essa questão aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores, está em votação. Por favor, primeiro secretário. O vereador Eupim pede verificação de presença. André Luiz Rezec. Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existe o Hélio Fernandes César. Licenciado. Solicitou a ausência. João Alberto Minaré. Solicitou. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. É votação. Otávio Alves Garcia. Tá. Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Então, continue a discussão. O senhor tem mais 10 minutinhos para discutir. Fique à vontade. À vontade. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, cidadãos, quando foi apresentado o projeto, não o requerimento, eu acompanhei o parecer da Comissão de Justiça, porque a Comissão de Justiça dizia que era inconstitucional pela lavra de um vereador. E eu disse que eu votaria a favor do projeto, desde que a Câmara se realmente unisse e vetasse o veto do senhor prefeito, que viria em seguida, caso a Câmara aprovasse o projeto. Mas como era tido como inconstitucional, então eu disse na época ao proponente que é de extremo interesse para a nossa comunidade que um requerimento transformado em projeto pela lavra do seu prefeito venha para essa casa nesses moldes. Nós realmente precisamos disso porque o número de pessoas que apresentam alguma forma de deficiência na nossa população é muito elevado e quase sempre das camadas mais pobres. As pessoas mais carentes, mais necessitadas, acabam tendo um custo a mais para acompanhar os seus parentes, seus dependentes, deficientes de qualquer forma que seja. Assim, eu louvo o requerimento do vereador, vou votar a favor do requerimento e vou ficar na expectativa de que o senhor prefeito realmente se sensibilize com isso, porque não vai significar prejuízo nenhum para a empresa de transportes, não. Não vai, não. A empresa de transportes tem um faturamento bem adequado às suas prestações de serviço. Eu acho que o nosso município é que está abandonado
dentro desse tipo de expectativa. Então, eu venho aqui à tribuna para dizer que, nessas circunstâncias, vou votar a favor do requerimento e vou ficar na expectativa de que o prefeito tenha a posição de atender a um proponente da sua bancada e mande o projeto para essa casa, que com certeza ele vai ser aprovado por unanimidade, até mesmo sem discussão nenhuma, porque é de interesse da comunidade e benefício para todos os cidadãos da nossa cidade. Vossa Excelência tem uma parte, vereador. E muito me honro a parte de Vossa Excelência. Ô Kiko, vereador Kiko, e nós vamos, se vir a resposta favorável, nós vamos, né, elogiar, discutir e vamos fazer questão, né, de o dia que chegar essa resposta desse requerimento, nós estarmos discutindo ele, né, falando sobre ele, né, qual que foi o teor da resposta do prefeito. Vamos torcer para que seja favorável. Vamos torcer muito. E aí eu virei essa tribuna para dizer que o prefeito é menos ruim. Mas vou continuar dizendo que ele é ruim. Mas vou dizer que ele é menos, porque pelo menos apresentou um projeto de cunho social, de interesse de toda a comunidade. Eu espero que ele mande. Vou elogiá-lo nesse aspecto, mas não vai querer dizer que eu esteja, de alguma forma, a não ser naquele momento, apoiando a sua administração. Ficamos na expectativa. Obrigado. Pois não, vereador. E aproveitando até essa semana pela matéria que a gente viu, que ele reajustou a passagem circular da cidade. Então é uma maneira dele exigir isso das empresas também, quando mandar o projeto, a adequação do projeto. Perfeitamente, é plenamente cabível, e como eu sugeri agora há pouco, né, numa parte ao vereador Luiz Carlos Anastácio, né, de que nos processos licitatórios ficasse constante isso, como muitas outras coisas devem estar constantes e não estão sendo observadas. Eu espero, por exemplo, que nos próximos processos licitatórios que a Prefeitura vier a elaborar, que ela faça colocações baseadas em termos técnicos, que são omitidos, por exemplo, com relação a medicamentos. Não existe, no processo licitatório, nenhuma obrigatoriedade de que se traga dentro da proposta dos laboratórios as provas de bioequivalência e biodisponibilidade que provam que o remédio tem aquilo que ele fala que tem. Então, são coisas como essa e tantas outras que a gente espera que a administração se dinamize um pouco e se volte efetivamente para o interesse da comunidade, porque ela, de alguma forma, está sendo agora mais um pouquinho massacrada, porque R$2 para um acompanhante são R$4 a todos os serviços. E algumas pessoas requerem serviços praticamente 3, 4, 5, 8, 10 vezes mês. Significa, 8, 10 vezes mês, R$40 a mais. 20 para ir, 20 para voltar. Família não aguenta. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento número 1103/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 1104/2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, que requer votos de congratulações e aplausos ao judoca barretense Rodrigo Massayuki Trindade, pela conquista da medalha de prata no Campeonato Paulista de Judô. Está em discussão. Eu gostaria de destacar o Rodrigo, é um atleta da Academia Barretense de Judô, onde tem seu professor Júlio Pimenta, onde faz um trabalho com judô de Barretos muitos anos. Ele é descendente do senhor Tiba, professor, que fez muito pelo judô da nossa cidade. E, recentemente, em agosto, ele representou a cidade de Barretos no Campeonato Paulista, onde teve vice-campeão, onde trouxe mais uma conquista para a nossa cidade do esporte. E isso nos espera e reflete também de futuramente ter ele, um nome forte, um nome que venha poder competir pela nossa cidade, representar a nossa cidade em jogos regionais, que há alguns anos a gente era referência até no judô,
onde a gente ou era campeão geral ou era vice-geral. Infelizmente, hoje a gente se contenta com o 8º, com o 9º lugar, quando a gente vê as disputas da nossa região. E a gente espera que, através de um jovem que nem ele, a gente espera que futuramente a gente possa ter novamente grandes conquistas para a nossa cidade. Pode? 8º, 9º, o senhor está dizendo, só para esclarecer. Que antigamente a gente tinha equipes fortes, né? Treinamento, onde tinha incentivo no esporte, e hoje a gente não pode dizer a mesma coisa. Continua em discussão. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por dar essa abertura e, inclusive, a possibilidade de se discutir outras coisas. Nessa semana passada, no Jornal Esporte TV, eles fizeram algumas reportagens sobre cidades que investem na criançada e na juventude. Com isso, conseguem dar um cunho social adequado, conseguem dar uma valorização ao ser humano, conseguem tirar as crianças da rua. Isso poderia ser feito aqui e seria uma coisa muito barata. A Prefeitura já tem os seus professores de educação física, poderia estar voltado a um procedimento de educação física que fosse efetivamente educação física. Eu lembro, por exemplo, e acho que não difere muito ainda hoje, senhor presidente, das aulas de educação física dadas nas escolas, a grande maioria dos alunos procura até fugir delas, e que o que é feito é muito pouco para que se dê mesmo um cunho atlético ao preparo dessas crianças. E sabe-se que o esporte e a saúde estão intimamente relacionados. É uma possibilidade, quando surgem, por exemplo, eventos como esse, como surgem talentos como esse, que nós entendêssemos que o Brasil, por exemplo, é um país extremamente fértil em atletas. Tem condições para isso, a larga. Mas, infelizmente, todos caminham para o futebol. E como o futebol é uma profissão extremamente invadida por bandidos mesmo, por interessados mesmo, que acabam dilapidando até o próprio patrimônio moral do jogador, seria de se esperar que houvesse uma diferenciação na prática dos esportes. Então, nós vimos o Brasil, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, ganhando 54 medalhas de ouro, 160 e tantas medalhas no total, passou para o 3º lugar, tudo. Mas nós vimos agora o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo com uma única medalha de prata. Os Estados Unidos ganharam 14, até Quênia ganhou, porque tem os corredores, ganhou 5 medalhas de ouro. Então, por quê? Porque além do talento nato que existe, por exemplo, no atleta queniano, existe o estímulo do governo na preparação dos futuros atletas, pegando desde pequenininho. Se nós fizermos isso com as nossas crianças, aqui em Barretos, e as outras cidades fizerem, nós teremos um lastro, teremos uma reserva atlética e teremos uma condição de saúde melhor. E muito mais ainda, uma agregação social que viria a beneficiar em muito a sociedade brasileira. Então, parabéns a Vossa Excelência, mas abre um campo para outros tipos de indicação e de requerimentos. Seria ótimo que nós tivéssemos uma lista desse tamanho assim, parabenizando vários atletas barretenses, vários atletas paulistas, brasileiros ganhando medalhas no exterior. Por enquanto, nós ficamos apenas com os eventos de talentos isolados. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários, público que ainda restou nas nossas galerias. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o vereador Lelico, porque realmente nós estamos agora vendo que pessoas correm por fora para conquistar o título. O vereador Lelico foi um excelente secretário de esportes e quando ele estava na pasta, nós víamos constantemente Barretos sendo destaque, Barretos recebendo os jogos abertos, Barretos sendo elogiados, Barretos tendo posição de destaque. E hoje nós vemos que, mesmo com a estrutura deixada, os CEMEPs, toda a estrutura de esporte, nós... Pois não, vereador Lili. Até aproveitando a parte do vereador André, eu gostaria de ressaltar a respeito dos CEMEPs, que nem o novo vereador citou. Eu gostaria de convidar a todos os vereadores que pudessem, talvez, dar uma andada na cidade, que a gente tem um CEMEP em cada bairro, que eles constassem e vissem com o próprio olho que os professores hoje continuam no CEMEP.
mas muitos sentados na calçada ou na arquibancada sem dar aula. Porque o CEMEP hoje está usando só de enfeite, não tem mais um trabalho feito que nem era feito. O nobre vereador Lipim, que é do esporte e acompanhava, sabe disso. A última, recentemente, foi a piscina do Hacib Rezec. Eu gostaria que alguns também fossem lá durante a semana e vissem se está tendo alguma criança nadando lá. A última agora, eles tiraram todo o equipamento que aquecia a piscina grande, onde tinha aula de hidroginástica, para que as senhoras tudo executar, e hoje eles mudaram a tubulação para aquecer 2 piscinas de biribol nos Jogos Regionais em julho. Já se passa 2 meses e eles não mudou o equipamento até hoje. Eu sei. Arrancaram as raias que tinha lá no Barretos 2, para as crianças nadar de treinamento, está lá no Ibirapuera, para quem quiser ver. Algumas estão dentro da piscina, as outras estão fora, secando no sol, esperando estragar, para falar que não tem raia. Então é esse o investimento que a gente tem no esporte hoje. E quando eu falo dos professores que não têm aluno, eu quero que cada um vá no ginásio e vê. Porque é aquele ditado que eu falo, criticar os outros, talvez, o cara foi secretário e está criticando. Criticar para quê? Eu fiz, e quando eu estive lá, e fiz bem feito. E hoje, sábado também, teve um início de um campeonato de garotada em torno de 5 categorias. É uma vergonha para nós. 9 ginásios, mais ou menos, que a gente tem, mais da metade não tem 2 categorias. Aí eu falei assim, tá bom, é os grandão. Mas, infelizmente, as categorias menores, Flaudinha e Praimirim, a maioria não tem. Então, isso mostra o investimento que a gente tem. E depois vem contar de banca, onde ganhou apenas 15 medalhas, que a nossa nós ganhamos 97, e ainda citava que nós importava atleta. Todas as medalhas que foi ganhada das 15, no mínimo 14 foi importado também, que tinha tudo atleta de fora. Solicito aos senhores vereadores que se atenham à matéria apreciada no requerimento. Por favor, senão nós vamos fugir do tema, tá? Então, mas aqui é voto de parabenização ao Rodrigo Massaiuc Trindade, que é judoca. Então, não, mas é esporte, não deixa ser esporte. A palavra continua com o vereador André Rezec. Eu agradeço o vereador Lilico pela parte. E realmente, senhor presidente, é muito pertinente, porque nós vimos agora, inclusive, no Parapan, que nós acabamos vendo o seguinte, que as pessoas que têm mais dificuldade acabam tendo mais estímulo e mais resultados. Nós vimos o quadro de medalhas no PAN e no Parapan. Então eu acho que realmente são trabalhos como esse do vereador Lilico, são pessoas que realmente investem no esporte e que trazem resultado. E nós sabemos que o esporte, ele não tem só o benefício físico, o esporte acaba socializando, acaba tirando pessoas da criminalidade, das drogas. Então, parabenizar o Rodrigo pelo vice-campeonato, parabenizar o Lilico pelo trabalho feito e cobrar da administração que continue dando apoio. Porque, infelizmente, não é o que o Lilico disse, que mudou, está criticando. O que mostra os resultados, o número de medalha, os quadros, e isso que mostra o resultado. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, está com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio, o que requer votos de congratulações ao judoca barretense. Eu peço autorização para falar daqui mesmo, senhor presidente, mas eu quero parabenizar o Rodrigo. O Lilico foi de uma felicidade grande, porque o Rodrigo merece, pelo brilhante trabalho que ele fez, do esforço dele. Eu acho que esse requerimento veio numa hora boa. Você sabe muito bem da importância quando a pessoa tem um incentivo. E nós entendemos que no judô o Rodrigo tem feito de tudo para ser sempre destaque, né? Por isso eu quero te parabenizar, Lilico, e sei que você é amigo dele, tem conhecimento com ele. Diga para ele que eu mandei um abraço e estou feliz por isso, né? Porque Barretos ainda tem algumas pessoas que têm oportunidade de ser destaque. O Rodrigo foi, por isso, uma parte. Dar os parabéns ao vereador Luiz Carlos Anastácio também, que sempre
a gente vê os esportistas da nossa cidade, procura ele, e ele é uma pessoa que sempre está de coração aberto, dando incentivo e patrocinando muitos atletas da nossa cidade. Meus parabéns a você também, viu, vereador? Bom, o que eu tinha para dizer é isso, quero parabenizar, e você foi de uma felicidade muito grande de ter elaborado esse requerimento na casa. Parabéns. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Em discussão, o requerimento 1105/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabei, que requer votos de congratulações e aplausos ao jornalista Marcelo Palincas pelo trabalho desenvolvido na IPTV Ribeirão na cobertura da 52ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Eu peço licença e permissão para falar daqui mesmo, senhor presidente, usando a palavra. O Oripinho teve uma felicidade porque a gente pôde acompanhar as emissoras que estavam aí dando apoio, né, aos independentes. E nós sabemos que tinha uma concorrência de duas emissoras, que era a TV Band, né, e a TV Ribeirão, a Globo. E o Marcelo, sempre que ele podia, ele jogava aí no ar as questões do evento da Festa do Peão de Boiadeiro, levando o nome de Barretos, né, por toda a região, até porque a emissora, a TV Ribeirão, é uma TV regional, né, mas o Marcelo, sempre que ele tinha oportunidade, ele entrava no ar. Então, sempre saindo aí, às vezes, na frente da sua concorrente, que era a TV Band, que foi uma das patrocinadoras aí da festa, né, que ganhou aí, parece que para divulgar a Festa do Peão de Boiadeiro. Por isso, eu quero te parabenizar, Uripim, e dizer que você foi de uma felicidade enorme de estar aí dando votos de congratulações ao Marcelo. Parabéns, o Marcelo merece. Justificativa de discussão, continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, também peço para falar daqui, vou ser breve, até para referendar o que o Paçoca disse. Esse ano não teve a exclusividade da Globo na festa, e nós vimos até que a TV Globo em si não fez tanta promoção como fez os anos anteriores, de certo até pela própria entrada da Band junto no evento. Mas ao invés disso, a EPTV Ribeirão, não. A EPTV Ribeirão manteve a mesma cobertura, eu acho que até ampliada. Todos os blocos nós estávamos vendo o Palinca entrando, e acho que também foi muito feliz de estar encaminhando para o Fratesc, que é o diretor da TV Ribeirão também, o ofício, porque realmente a TV Ribeirão, como uma TV regional, ela acaba prestando um serviço de estar divulgando a festa para toda a nossa região. Ela acabou realmente deixando aquele papel que a Globo deixou de fazer. Quando entrou a Band, nós vimos que realmente a Globo São Paulo, a Globo Brasil, ela deu uma murchada no evento. Ela divulgava muito mais quando ela detinha o monopólio da comunicação. Pois não? Sentado daqui, né? Pode fazer uso da palavra. Olha, eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do nosso presidente, Marcos Abud, e também do futuro presidente Jeromim, e ambos foram categóricos em falar que realmente o trabalho que a IPTV fez na segunda semana foi primordial para aumentar o público na Festa do Peão. Eles falaram que foi através desse trabalho que fez com que o público chegasse até Barretos, né, de uma forma como eles já estavam preocupados, porque a primeira semana não foi boa, e estavam preocupados com o sucesso da festa. E eles falaram nos programas aí da nossa televisão aí, que agradece o trabalho da IPTV por ter divulgado. Então, por isso que me fez, porque eu vejo esse rapaz, o ano passado também,
Ele realmente veste a camisa da festa, ele trabalha, você percebe que ele é um cara que gosta da cidade. Por isso que a gente fez esse voto de congratulação. Realmente ele estava o dia todo andando pelo parque, procurando alguma coisa de curiosa, de atrativo, para estar entrando em todos os flashes e estar divulgando realmente a Festa Peão. Então eu acho que é merecido, eu acho que realmente a gente tem que prestar uma homenagem a quem deve, e por isso eu pedi a palavra para parabenizar o vereador Euripinho, para dizer que vou votar favorável ao requerimento e agradecer, senhor presidente, pela ter cortado. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ele viu que estava assim. Nunca mais você vai mandar ler isso aí, viu? Requerimento número 1106/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requer oficiar ao governo do Estado de São Paulo e outros, solicitando proceder à reavaliação da reestruturação efetivada na CDHU, com especial destaque ao fechamento dos escritórios regionais e outras providências. Está em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca. Senhor presidente, de todos os requerimentos elaborados aqui pelo vereador Olímpio Jorge Nabem e Euripinho, eu acho que esse requerimento nós temos que fazer uma discussão, e não só o Euripinho, mas todos nós vereadores, que temos aí deputados na nossa região, solicitar ao deputado Hebe Rezec, solicitar aos deputados de Rio Preto, Ribeirão Preto, porque o prefeito Emanuel, ele tem demonstrado uma ligação muito grande com o governo Serra e com o deputado Jardim, Arnaldo Jardim. E agora ele tem mostrado ainda muito mais uma ligação com o deputado Campos Machado, do PTB, inclusive publicando em jornais a filiação no partido PTB, que dá sustentação ao governo Serra, direto. E nós lamentamos a questão do fechamento do CDHU, do escritório regionais, principalmente de Barretos. Seria uma perda muito grande para Barretos. Então, eu acho que chegou a hora do prefeito procurar o deputado Hebe Rezec, procurar o deputado Campos Machado, se inteirar dessa situação, porque vai ser uma perda muito grande para Barretos se vir fechar o escritório de Barretos definitivo. Parece que praticamente existe, já está fechado. Inclusive, manteria só Ribeirão Preto. E nós vamos acabar perdendo. Então, eu acho interessante que esse requerimento seja oficializado também o prefeito Emanuel, porque eu vejo aqui que ele requer oficiar o governo do Estado, solicitando, né, que... O especial destaque ao fechamento de escritórios regionais e outras providências. Ele já requer para o prefeito também? Isso. Ele já está requerendo para o prefeito. Então, eu quero te parabenizar, Euripinho, porque se nós parece que ainda está atendendo, pouco, mas está. Né? Você está aí. Quem quer? Eu pedi só um minutinho que eu pedi para fazer um levantamento. Eu estava pegando aqui, parece que, eu não tenho certeza, mas eu vou verificar amanhã, o secretário é do PPS, do governo do Manuel, do partido do prefeito Manuel. Eu não tinha certeza, até porque eu não tenho conhecimento com Lair, né? Alberto, mas eu tinha dúvida,
porque o partido do Manuel tem uma participação no governo estadual e eu não tinha certeza qual secretaria que era. Eu estava um pouco em dúvida. E agora nós temos certeza que é do partido do prefeito. Então, se é do partido do prefeito, ele não pode deixar fechar, Kiko. Ele tem que ir à secretaria, ele tem que falar com o governo, ele tem que procurar os aliados dele, ele tem que procurar o Arnaldo Jardim, ele tem que batalhar para que esse posto em Barretos não seja fechado. Então, eu acho que o requerimento, seu Uripim, veio de uma boa hora. Agora nós não podemos começar a perder posto de atendimento em Barretos. Nós temos que vestir a camisa, batalhar por isso. E eu tenho certeza que se não haver uma conjuntura de força, nós vamos perder. E vamos perder o CDHU, vamos perder o Banco do Povo, que eu já estou sabendo que o índice de atendimento caiu muito no Banco do Povo, já está aí, né, se a prefeitura não estivesse mantendo, já teria fechado o Banco do Povo, e muitas coisas aí que vêm acontecendo, que nós precisamos ficar atentos. É uma questão aí de honra manter o posto de atendimento do CDHU, porque as pessoas hoje que têm casa, que depende do CDHU nas questões da prestação, na questão de avaliação, de mensalidade, tem, assim, a importância enorme de manter o posto aqui. Então, eu acho que o prefeito, né, ele tem que, antes de sair do partido, que ele está falando que vai sair do partido, há comentários aí, não ele, não vi da boca dele, me desculpa, mas há comentários que ele vai para outro partido, que é o PTB, então ele deveria tomar todas as providências aí e não deixar que isso venha acontecer. Nobre vereador Paçoca, posso fazer uma parte? Pode. Eu gostaria de fazer uma sugestão ao requerimento, em encontro ao requerimento do vereador Euripinho. O diretor financeiro do CDHU é amigo de muita gente aqui em Barretos. É o seu Manuel de Jesus Gonçalves, ex-superintendente da Caixa Econômica Federal. Por último, ficou aqui em São José do Rio Preto por 5 anos. E, doutor, o Manuel, ele é uma pessoa muito simples, não vou chamá-lo de doutor. Ele, além de diretor financeiro, está havendo uma série de inovações no governo do Estado e me parece que vai ser constituída uma única agência ou empresa de construção de casas com os recursos oriundos da habitação. Então, a minha sugestão é no sentido de que nós formássemos uma comissão desta casa para agendarmos uma visita e fazermos uma visita ao senhor Manuel de Jesus Gonçalves, que nos atenderia prontamente, com toda certeza, fazendo coro a esse clamor que toda essa casa faz. Poderia ser Câmara de... Desculpa, existe. Câmara de Jaborandi, Câmara de Colina. Vossa Excelência poderia entrar em contato com os presidentes. A mesa dessa casa Colômbia. pode fazer isso e planejarmos uma viagem aí, Parabéns. não nessa semana, mas na próxima, com esse objetivo que todos nós proclamamos aqui. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento porque, como sabemos que é um assunto polêmico, eu faço um trabalho lá no Cristiano de Carvalho como agente habitacional e eu sei o tanto que é importante isso, em virtude dos moradores daquele local não ter um escritório próprio e a gente sabe a dificuldade que eles têm de resolver os seus problemas diários.
CDHU está caminhando para o mesmo trabalho, uma vez que agora já anunciou, através do governo Serra, o fechamento de algumas agências. Sabemos que o trabalho agora tem que ser incessante para poder segurar a nossa agência, porque nós aqui atendemos muitas cidades da região. Semana passada fui procurado por um munícipe que chegou até o local e estava fechado. Estava tendo atendimento interno e ele estava com uma dificuldade para resolver o problema da quitação do predinho, algum problema de prestação, e não tinha onde recorrer. A informação foi que teria que ir para Ribeirão Preto para resolver o assunto. Sem contar que a região também trazia os problemas aqui e não teria como resolver. Infelizmente, é um assunto polêmico, nós vamos ter que arregaçar as mangas, e eu tomei a liberdade de conversar juntamente com o Arnaldo Jardim e com o seu irmão Evaldo, para que nós possamos estar fazendo um trabalho, uma vez que ele é do PPS, né, o responsável pela habitação, para que a gente possa manter esse escritório. Como